Eles só iam acompanhar. Então, a cada domingo, umas 2 ou 3 equipes, conforme o número de pessoas, porque comporta aqui mais ou menos umas 60 pessoas, fazendo cálculo. Então, todos das equipes, todos, adolescentes, todas as idades, crentes novinhos, alguns nem crentes eram, estavam ligados à equipe. E ainda não são crentes até hoje. Convertidos não tem sinais disso. Todo mundo vinham para cá. E vamos orar. E como é que vai fazer isso? Eu tinha que estar dando a cobertura atrás. E tem uma orientação acerca disso. E vamos orar. Então cada um vem, não escolha ninguém. Então os anciãos comigo ajudavam as pessoas que vinham. Todo domingo é uma multidão. Todo mundo é incrível. Aí encaminha para um, para outro. E durou alguns meses, muita gente foi curada. E ninguém nem sabe quem foi que orou. O propósito agora era ensinar isto. Que a questão da cura não é o indivíduo, é o que opera a partir do corpo. Mesmo pessoas que estejam com a vida toda torta e até estejam aí sendo cristianizadas, mas não rendidos a Jesus, ainda assim pode acontecer. Porque é o corpo reunido. Muita gente. Isso durou um bom tempo. E o propósito disto era para que os irmãos, para aprendermos isto, que não depende que seja. Alguns irmãos com uma vivência cristã longa e bom preparo, e outros que disseram que se converteram, disseram, nós podemos participar, está na equipe, sob a cobertura do seu ancião, dos anciãos da sua equipe, pode colocar. Era para esse ensino. E certamente muita gente sabia o que orar. E foi no tempo que eu também vim para orar para os meus olhos, que estava ficando complicado o processo. Eu escolhia para orar por mim, quando já estava no final, crentes novinhos, adolescentes de 12, 13 anos, eles iam orar por mim, quer dizer, pode orar por mim, e pelos meus olhos, e pode tocar, e eles faziam orações longas, assim, de 30 segundos, sabiam o que fazer. Você imagina, o que é isso? Não tem nada a ver com isso, com o tamanho, simplesmente como conseguiu fazer. E então isso ocorreu, entre várias semanas. E aí depois paramos. E no caso dos meus olhos, o que ocorreu? Eu tenho a impressão, impressão não, hoje já dá para ter certeza, né? Que se não fosse intervenção de Deus, vocês estariam lendo para mim que eu estaria cego. Não apenas o grau, os 9 graus de miopia, mas o problema na retina que está desenvolvendo e o equívoco do médico aqui na cidade, do que ele havia detectado, o equívoco dele. E se ele fosse fazer o procedimento que ele disse, eu teria perdido os 2 olhos. E, de uma maneira sem muita explicação, quando terminou a Escola Brasileira de Treinamento Apostólico e Profético no sábado, e foi no caso do domingo com o Hector Todos, né, aqui, na segunda-feira, eu tinha proposto, ele fica aqui uns dias para a gente levar vocês, já a passagem, já cuidamos disso, para viajar só na quarta-feira, ou quinta, aí nós fomos levá-lo já. Aí pelo caminho ligaram para mim, que tinha feito contato lá no IBAN, ninguém sabia do que estava ocorrendo. Falei lá, se eu iria, aceitaria aí, tá ok, vou. Isso antes de ir ao médico, que na sexta-feira detectou que ele, segundo ele, era algo que tinha surgido nos meus olhos. E teria aquele procedimento de altíssimo risco e caríssimo e dolorosíssimo e tal. Então, com o caminhamento dele, para caminhar os procedimentos, mas aí, logo na segunda-feira, a médica, especialista em retina, abriu um espaço. E ela não tinha espaço, não tinha contado, não sei que história que contaram para ela. E ela, era o último dia que ela ia atender, porque ia entrar em licença maternidade. Ela perguntou se eu teria condições de chegar lá às 8 da manhã na segunda-feira. Eu digo, tá, ok. Eu não vou perder nada mesmo, né? Quando chegando lá, mostrei o que o médico tinha detectado na sexta-feira, o que era. Ela examinou e disse, não tem nada disso, nada. O que tem é a catarata que está muito, ou seja, removeu a catarata e a retina passou por apertos grandes, ela fez 2 soldagens na retina depois,
E menos de 2 meses apareceu uma membrana que fica debaixo da lente que coloca, que substitui o cristalino, estava ficando opaco, eu nem sabia. Eu fui lá para a revisão normal, está chegando bem, está bem demais e tal. Ele examinou e disse, assustado, está meio opaco aqui e tal. Aí que eu tenho que remover isso aí. Aí 8 dias depois, foi lá, removeu, o Nakamura removeu, e agora o óculos fica me atrapalhando, tem hora que eu tenho que tirar. Quer dizer, é uma claridade incrível, incrível, do que tem agora. Agora a gente imagina, como Deus cura? Bem, foi naquele tempo, se não fosse intervenção de Deus, certamente, eu não estaria enxergando mais. Por um equívoco profissional, equívoco médico, por um lado. Por outro lado, e por que Deus não curou tudo de vez? Não tirou tudo, apesar de ficar usando óculos. O que era problema saiu. O que tem agora, gente, não tem tanto de ele curar. É janeiro, né? O mais sério que tem aqui é chamado de janeiro. É tal vista cansada, não é isso? A presbiopia. E aí a gente não gosta porque não está enxergando. E ela fica me atrapalhando. E isso aqui, não. Por exemplo, se eu tiro os óculos aqui, fica melhor do que com ele. Fica me atrapalhando, né? Estou aprendendo isso. Quer dizer, como Deus cura, vamos ver logo na sequência, daqui a pouco. E prontos a agradecer, reconhecer a mão dele. Mas o que é de Deus é completo. É o nível do que ele vai fazer. Do que eu precisava, é o que veio a provisão dele. Mas a gente imagina, esperamos cura, que não use os meios que Deus estabeleceu para a cura. Aí nós vamos entrar num processo de presunção e ele não está nesse negócio. Bem, exercícios práticos. É o que os irmãos vão encontrar. Está aqui nessa parte, na última parte do Autoridade para Curar, com menos exemplos. E então esse aqui, Cura Poderosa, do John Wimber. Aqui tem muito mais a questão de exercícios. E assim que a visão agora for assimilada, vamos entrar num processo de treinamento. Então, a fé de muita gente será ativada, inclusive para isso. E de tal maneira que pessoas, quando forem sendo salvas, já irão nascer no ambiente normal de que deveria ser, corpo de Cristo. E aí a gente vai encontrar crentes novos. Tem uma semana que se rendeu a Jesus. E já estarão cheios do Evangelho do Reino. E poderão fazer como alguém que já tenha 50 anos em Cristo. Porque é o ambiente de corpo de Cristo, o ambiente do reino. Não precisa ter 50 anos de igreja para começar. Precisa ter a natureza, a identidade de Jesus. Nasceu de novo, bebezão, fazendo um bocado de coisa desconexa ainda, né? Mas é filho que nasceu no reino. Não é? E finalmente aí, letra D, ativação corporativa. Em todo esse processo de treinamento, e tudo isso passou a visão, exercício, treinamento, etc. Aí vai chegar a hora de ativação de tudo isso. Visão, compaixão e o entendimento da cura. Você imagina, eu vou precisar ter dons de cura. Não. Ninguém precisa ter dom de cura para isto. Alguns têm um dom, uma manifestação do Espírito, como uma ferramenta que essa pessoa tem. Esses são os casos de algumas pessoas no corpo de Cristo como um todo. Mas a administração da cura é para o corpo, com o sem o dom. E os irmãos irão ler isto, então, também no John Wimber. E sobre a palavra de Jesus em João 14, 12, em verdade, eu digo que quem crer em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Pastor Deus estava lembrando que o Bill Johnson diz no livro Quando o Céu Invade a Terra, vários irmãos o têm, que ele é precioso, que ele
aquele livro, né? Aquele testemunho do Bill Johnson, pastor lá na Califórnia, que agora está viajando também com o Randy Clark.